Oi pessoal, de volta então aos nossos vídeos, tá? Então eu vou fazer 3 vídeos pra vocês e agradeço de verdade a compreensão, foi uma loucura, acabou a energia aqui da cidade inteira, tá? E até a torre da TIM. Pessoal, então olha só, esse primeiro vídeo eu vou falar sobre a morfologia dos fungos, o segundo vídeo sobre a produção assexuada dos fungos e o terceiro vídeo sobre a reprodução sexuada dos fungos, certo? Então vamos lá, pessoal, conversar sobre a morfologia desses fungos, tá? A gente tem 3 formas diferentes de morfologia, tá? A gente tem, então, as leveduras, vou aqui achar o laser, as leveduras, os bolores e os fungos dimórficos. Então, di são 2, dimórficos porque tem 2 formas diferentes. Então, vamos lá, pessoal. As leveduras eu já contei para vocês que são as células unicelulares, tá? Então, os fungos que têm apenas uma célula são as leveduras. Esses fungos, gente, eles são ovais, tá? E eles se reproduzem por brotamento. Então, como que é? Olha só aqui nessa imagem, que imagem bonitinha. Tá? Então, esse brotamento é quando uma parte ali dessa célula se desloca, se destaca e forma uma outra estrutura que a gente vai chamar daqui a pouco de conídeo, tá? Ou são antigamente chamado de esporos, tá? Então, essa região aqui do broto é uma parte da célula que se destaca, tá? Ele cresce rápido formando colônias, tá? Eu lembro que a Júlia perguntou, as leveduras são hifas? Não. Então, as leveduras não têm hifas. As hifas, elas são multicelulares, certo? Então, as leveduras não têm hifas. Elas são unicelulares, certo? E aí, os multicelulares são os bolores, ou tem os cogumelos também. Eles podem ser chamados de bolores ou filamentosos. Pessoal, qual que vai ser a diferença aqui? Esses multicelulares, ele é formado por células longas em forma de filamento, tá? Então, são células mais longas que têm vários núcleos nessa célula, tá bom? Então, olha aqui, ó, são essas partezinhas alongadinhas que eu estou apontando para vocês. Então, aqui eu tenho uma hifa, outra hifa. Se vocês separarem, elas vão se ramificando, tá? Então, essas regiões aqui, elas são células que possuem vários núcleos. O conjunto de hifas, então aqui eu tenho várias hifas, tá? Todo esse conjunto de hifa, que dá esse aspecto de raiz, ele é chamado de micélio, tá? Então, o conjunto de hifas é micélio. Hifas a gente só tem, então, em fungos multicelulares. Então, lembra que tem vários núcleos. Tudo bem? Olha só. Aqui nessa outra imagem a gente consegue ver a mesma coisa. Então, aqui cada uma dessas partes que se ramificam, que eu estou apontando aqui no laser para vocês, são hifas, tá? O conjunto de hifas é o micélio. Agora, quando esse micélio se organiza, se ajunta, formando uma estrutura mais complexa, que é o que a gente consegue observar aqui, ó, é chamado de corpo de frutificação, tá? É o micélio reprodutivo. Então, ele é um micélio mais organizado, que forma um corpinho, tá vendo aqui? Eu mostrando para vocês. Esse corpinho é chamado de micélio reprodutivo porque ele vai dar origem a novas estruturas, tá? Que aqui está representado como os esporos. Tudo bem? Agora, essas hifas, pessoal, elas podem ser classificadas de acordo com a presença ou não de septos. Então, por exemplo, deixa eu ir para esse cantinho aqui. Então, existem 2 tipos de hifas com relação à presença ou não de septos. A gente tem a hifa septada, então aqui eu mostrando para vocês, e o próprio nome já diz, né? Ela é uma hifa, então aqui, ó, uma hifa é uma estrutura filamentosa, tem vários núcleos, só que esses núcleos, pessoal, eles estão separados por septos, tá? Então, esses septos, pessoal, eles não chegam a ser uma membrana celular. Eles são uma estrutura membranosa, mas não são uma membrana celular que impede a passagem de substâncias de um meio para o outro, tá? Eles têm troca entre essas regiões, tá? Então, hifa septada
ela apresenta subdivisões através de septos. Ou a gente tem também, pessoal, a hifa cenocítica. Se vocês olharem aqui na imagem, ela apresenta septo? Ela não apresenta, certo? Então, a hifa cenocítica, ela não apresenta septo separando os núcleos, tá? E os dimórficos, pessoal, como o próprio nome já diz, são aqueles que têm duas formas. Então, dimórficos, tá? Então, eles podem assumir as duas formas. Tem o caso da Cândida albicans, que ela é encontrada na cavidade bucal, e ela pode ser encontrada nessas duas formas, tanto de organismo unicelular de leveduras, tá? Então, normalmente em tecidos vivos, tá? E alguns micro-organismos, os mesmos micro-organismos podem estar na forma de hifa, que é a forma mais parasitária, em meios líquidos. Então, por exemplo, aí na saliva, certo? E aí, aqui nessa imagem, gente, olhem que imagem bonita. Aqui a gente consegue observar as células arredondadas, unicelulares. Então, essa região que eu estou mostrando, várias células unicelulares. E aqui, nessa outra região, as hifas, tá? Então, tem tanto as formas de levedura quanto as formas de hifas, certo? Isso aqui, então, é de Cândida isolado a partir da cavidade bucal. Tá? E aqui nessa outra imagem, olha que lindo, gente. As hifas, elas são muito bonitinhas. Então, elas são células mais alongadas, né? Se a gente estivesse vendo dentro delas, a gente sabe que tem vários núcleos. Os unicelulares são células únicas, tá? Elas não se complexam. E essas imagens aqui, elas representam um micélio. Então, a organização, o conjunto de hifas forma um micélio. Então, não sei quantos aí se alguém mora sozinho e tem um micélio aí na geladeira da sua casa, tá? Então, é isso, pessoal. O importante que vocês precisam saber da morfologia dos fungos é isso. Se tiver dúvidas, deixa aí como pergunta na sala do café, tá? Ou vocês escrevam, guardem e perguntem pra mim na aula de segunda-feira.